ficou muito mais atrativa. Então, essa postura é muito difícil. Mas o que eu acho que é importante começar aqui, já que somos um podcast totalmente educacional, é explicando o que é renda fixa. Porque na minha cabeça vem sempre um negócio de empréstimo. Vem um quê de empréstimo na minha cabeça. Então, ou você está emprestando dinheiro para o governo, ou dinheiro para um banco, para uma instituição bancária, ou quando você compra uma debênture para uma empresa. Então, você está abrindo mão de um dinheiro agora para ter um rendimento que já é pré-estabelecido numa data futura. Então, assim, investir em renda fixa é investimento, a não ser que você invista na poupança. Aí é uma bosta mesmo. Então, eu acho que começar explicando o que é renda fixa é maravilhoso. Boa, perfeito. Do que se trata essa birosca? Legal. Quando você fala de renda fixa, é basicamente isso que você falou. Você sempre tem que entender que você está emprestando dinheiro para alguém. Tem gente, né? Quando a gente vai emprestar, quando alguém pede dinheiro emprestado pra gente, a gente olha, né? Fala assim, será que essa pessoa vai me pagar? Será que não vai? Se for familiar, cunhado, não vai. já cai 2 degraus ali no rating, né? O rating do cunhado é CCC. Começa lá de baixo, né? Já começa na desconfiança. Mas você está emprestando dinheiro para alguém. Ou é um governo, via título público, né? Ou pode ser um título de crédito privado. Então, sempre que você fala, vou investir em renda fixa, vou emprestar meu dinheiro para alguém, para uma instituição financeira, uma empresa ou um governo. O ponto é que a renda fixa, o pessoal acredita que a renda fixa é o único mundo. Que é aquele sem risco, né? Papai com mamãe, vai tudo de lado. Só sobe, né? Mas sobe com calma, não dá susto. E não é bem assim. Esse é 1/3 do mundo da renda fixa. A renda fixa se divide basicamente em 3. Esse tranquilinho, mais calmo, é o mundo dos pós-fixados. E aí depois você tem os pré-fixados, indexados à inflação, que aí a coisa pode balançar bastante, inclusive mais do que bolsa em alguns momentos. Mas isso aí a gente vai falando ao longo do podcast. Mas essa é uma explicação aí mais geral do que se trata a renda fixa. Sim, eu acho importante falar que quando você... muita gente tem o primeiro contato, eu tive o primeiro contato com a renda fixa, quando eu fui montar a reserva de emergência, quando eu falei, putz, eu vou ser pai, eu não tenho reserva de emergência, que pai bosta que eu vou ser. Aí foi o meu primeiro contato, assim, porque eu sempre gostei mais de me tornar sócio das empresas. Então, você basicamente, quando tá na renda fixa, ou você empresta dinheiro para um banco, ou você empresta dinheiro para um governo, em linhas gerais. Só que eu sempre pensei, putz, você empresta dinheiro pro banco, o banco pega teu dinheiro e empresta para outro, cobra um puta do spread bancário. Então, ao invés de eu querer ter renda fixa, eu quero ser sócio do banco. Faz sentido. Né? Para mim fazia sentido, até eu ter esse primeiro contato por causa do meu catarrento. Então, eu queria que vocês contassem qual que é a jornada que vocês julgam essencial para até a pessoa chegar na renda variável, porque eu acho que eu comecei todo cagado, assim. Sim. Então... Reserva de emergência em quem? Tesouro Selic, aí depois vai para fundos imobiliários e tal. Qual que é essa jornada, essa trajetória que o investidor prudente, que não sou eu, deveria seguir? É legal você ter comentado, porque não sei se foi o seu caso, mas normalmente quem começa pela renda variável, né, acaba quebrando a cara. Sim. Né? Uma hora ou outra acaba quebrando a cara, porque se pega um movimento bom, começa a ganhar dinheiro e achar que só ganha, né, e às vezes já pega um momento ruim logo de cara. Então, assim, a maioria das pessoas que começam pela renda variável normalmente passam por os perrengues. Por os perrengues, né? Porque difícil ter alguma pessoa que começou pela renda variável, ganhou dinheiro e falou, opa, pera lá, mas eu preciso investir aqui na renda fixa, montar minha reserva de emergência. Mas qual que é o degrauzinho? Eu acho que primeiro, reserva de emergência pós-fixado, aquele mais seguro. Né? Oscila pouco, sobe um pouquinho, mas, poxa, reserva de emergência é isso, é um colchão bom na sua casa pra você dormir tranquilo, né? Sim. Depois você vai para os pré-fixados indexados à inflação, que aí a coisa pode balançar bastante, entendendo esse universo da renda fixa e tal. Para mim, o próximo passo, aí não sei depois se você concorda, fundos imobiliários. Né? Fundos imobiliários têm uma volatilidade, nessa oscilação menor de preço do que as ações, né? E depois aí você parte para o mundo mais das ações, das empresas, que tem uma volatilidade maior, tem empresas menores, né? A oscilação pode ser muito grande. Então, para mim, esse é o caminho que o investidor, a investidora, a trilhazinha que ele deveria seguir. Entender um pouquinho disso, depois ir ali pra frente. Eu queria saber do Du, porque o Du, ele é todo perfeitinho. Então, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Du. Du, qual que é o... todo dia, todo dia na Inside... Troca uns olhares ali. Não, já tomei 12 botas dele lá na Inside. Du, qual que é o caminho, você que é uma pessoa um pouco mais pé no chão, e um cidadão, né, que chama, qual que é o caminho que você percorreu? Assim, eu acho que o Brasil, ele é um pouquinho diferente do resto dos países, né? Eu acho que quem aqui apostou na renda fixa lá atrás,
O CDI aqui é um monstro, né? A gente, recentemente, a gente deixou de ver isso, né? O CDI a 2, a taxa de renda fixa deixou de ser tão atrativa, mas a gente voltou à média, a média do Brasil. média. É isso. Então, concordo, tá? Acho que os fundos imobiliários continuam sendo uma excelente porta de entrada para o investidor comum. Possuem menos vol, acho que para quem quer dar aquele primeiro passo em renda variável, continua sendo assim, excelente. A gente tem uma visão bastante otimista. É um mercado pouquíssimo desenvolvido ainda aqui no Brasil, né? Então, concordo 100%. Assim, acho que a gente ainda está muito no início, nosso mercado ainda é pouquíssimo desenvolvido, então tem muita coisa a gente desenvolver aqui internamente, né? Mas eu acho que renda fixa aqui é realmente diferenciada e eu não vejo por que o investidor não ter renda fixa na carteira hoje. Assim, para mim, é inconcebível. Assim, você tem uma renda fixa após na sua carteira, nem que seja um caixa, mas que vai ajudar a diminuir a vol da sua própria carteira de ações. Né? Então, nem que você entre na barbell strategy, né? De ter um pouquinho de ativo que tem risco, né? E que você quer ganhar mais e quer ter crescimento, e um pouquinho ali que você consegue matar próximo mais na taxa livre de risco, né, ou algo muito próximo disso. Então, eu acho que aqui no Brasil essa estratégia funciona super bem. E, de novo, eu não vejo como não ter renda fixa hoje dentro de uma carteira de investimentos. Minha percepção é que se você fizer a arca aqui, ó, acho que é Thiago, né, que ele chama? A arca do Thiago, se você for rebalanceando, eu acho que, no fim das contas, grande parte da minha rentabilidade, eu vou falar por mim, veio do rebalanceamento. Então, quando a bolsa tá todo mundo desesperado, renda fixa acaba é uma questão de porcentagem. Engolindo a renda variável, eu vou lá, tiro um pouco de renda fixa. E porque eu nunca acertei a ação que multiplicou por 7.000 vezes meu capital, eu nunca tive esse tipo de acerto que foi... Cripto foi. É que eu comprei Shiba Inu. Não, aí então o seu foi 7 para baixo, né? Então, assim, eu acho que é do rebalanceamento que vem a rentabilidade, né? Charlão, complemente. Isso. Você que é um economista sincero. Não, eu queria complementar muito o que o Gui falou sobre a questão da trilha do investidor, né? Só que antes, deixem like, né? Galera... tem 564 pessoas assistindo. Aí. Quando vocês deixam like, o YouTube divulga para mais 207 gente, né? Likes. Quer dizer, é o medinho de tocar no botão de joia. Senta o dedo aí. E então, sobre essa trilha do investidor, o ponto importante, eu acho que o erro da galera, que o Pete vê muito também conversando com os seguidores e tal, é que normalmente a pessoa tem lá 5 mil, 10 mil, 15 mil. Ela quer começar a investir. Ela olha um tesouro. Pensa, hoje em dia ainda, puta, tesouro rendendo aqui 12, PCA mais 5,60 tal. Aí ela, de repente, ela olha ali num jornal uma ação que o Banco X diz que tem um upside de 80%, ou seja, pode subir 80%. Aí o investidor pensa, porra, para eu botar no tesouro direto ou para eu botar no fundo imobiliário, eu não vou ganhar muito, eu não vou multiplicar meu dinheiro. De repente é melhor comprar Magalu, é melhor comprar Inter, é melhor comprar Cielo, porque essas ações podem multiplicar. E aí nessa, muitas vezes o investidor perde 80% do patrimônio. Como se a bolsa fosse a salvação para todos os problemas financeiros que ele tem, né? As pessoas veem a bolsa como, tipo, fiz merda a minha vida inteira. Agora que eu tô na bolsa, eu sou moleque doido, vou multiplicar. Qual a solução? O que ele falou da carteira Barbell, que seria você ter, por exemplo, o que tem a minha, 90% ativos seguros e 10% tiro, porrada e bomba. E aí você que seria o quê, Charles? Tickers pra gente. Da carteira segura da motherfucker. Tá, do tiroteio lá. Do tiroteio. É o que eu falo, é 90% papai com mamãe e 10% ali frango assado, bicicletinha, uma coisa mais assim, entendeu? Xavier Vídeos. Então, nesses 10%, Pitão, cripto. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Eu comprei lá, via varejo a R$4, tá 16, certo? Desculpa, eu comprei a 4, vendi a 16. Tá 2,80. Vamos até olhar aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver quanto tá via varejo aqui, ó. Tá 2,80. Então, cara, 2,80, você já começa a olhar os indicadores, se a empresa continuar crescendo. De repente, daqui a pouco essa ação pode ser que esteja num preço interessante. Não é nenhuma recomendação. Ainda não voltei a comprar. Se eu for comprar, é uma ação de risco. Então, estaria nos 10%. Então qual ação estaria nos 90%?
Itaúsa, Transmissão Paulista, Energias do Brasil, As cash cows, né? As vacas leiteiras. Banco do Brasil. É isso, é esse tipo de ação. Que é o que você chama de papai com mamãe. Você que é um Exatamente grande isso. conhecedor Isso, desse universo. Seria o papai com mamãe, cara. Não dá pra você fugir muito. Eu volto a falar, a mãe de todos os erros, e eu sei disso porque eu vivi, o Pete sabe porque ele viveu, então é totalmente diferente de quem eu num livro. O fato de eu ter perdido muito dinheiro cometendo esse tipo de erro me habilita a falar com mais propriedade, porque eu vivenciei isso. Eu sei a sensação de botar todo o meu dinheiro numa ação e ficar entrando num fórumzinho para ver a notícia daquela semana, falar esse tipo de besteira que muita gente ainda fala que os tubarões manipularam o mercado, porra, o resultado da empresa veio bom, mas estão sabotando a ação. Eu cheguei em algum momento a pensar isso, sabe? É um pensamento que com o tempo você vai dizer, cara, não existe nada disso, existe, e às vezes você faz umas merdas tão grandes, e aí você perde dinheiro, entendeu? Então eu acho que é muito bacana se falar sobre essa trilha, o investidor diversificando, ele acaba fugindo do risco da ruína ou alguma coisa nesse sentido, né? E eu até queria complementar, né? Não só a gente fala dessa trilha, mas as pessoas elas pensam em retorno nominal quando elas estão começando. Ou seja, a pessoa investe R$1.000 e ela pensa no retorno, quanto que eu vou ter de retorno? Será que eu vou ganhar R$500? Será que eu vou ganhar R$600? Porque é isso que é a diferença. Inflação. Você não tem que ver o retorno, você tem que ver o retorno percentual. Poxa, se você ganhar, você investe 1.000 e você ganha 500, você está tendo um retorno de 50%. É algo excepcional. Sim. Então, para de pensar no início em retorno nominal, né? Poxa, eu investi 1.000, eu quero ter 600, 700. Não, começa a olhar o retorno da sua carteira em termos percentuais, né? Porque e se possível, descontando a inflação também, para ver em termos reais e percentuais, aí você zerou a vida, exato, né? Exato, né? Porque aí você começa a entender, poxa, não é eu ganhar R$200, R$300, R$400 que vai me fazer rico daqui para frente. Não, é você manter uma taxa de retorno em termos percentuais bacana, né? né? Eu vou falar um negócio